Olá a todos, o meu nome é Mariana, sejam bem-vindos a este cantinho e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão, vamos falar sobre papel higiênico, ou mais concretamente sobre não se utilizar papel higiênico. Sim, ouviram bem, não se usar papel higiênico. Eu faço parte do grupo de pessoas que não utiliza papel higiênico. Que por acaso eu sinto que está a crescer cada vez mais, ou pelo menos no meu Instagram está, e eu fico bastante contente, não é? É verdade, malta. Eu não utilizo papel higiênico, ou pelo menos é muito raro utilizar. Foi mais ou menos em outubro de 2020 que eu comecei a fazer algumas experiências e desde aí, portanto desde outubro de 2020 até à data de hoje, eu não tenho utilizado papel higiênico nas minhas idas à casa de banho. A primeira vez que eu ouvi alguém a tocar neste ponto de não se usar papel higiênico foi a Catarina Barreiros e eu admito que a primeira vez que eu ouvi eu fiquei... Que? Como assim? Isso é possível? É que é tão natural e é tão automático nós irmos à casa de banho e usarmos papel higiênico que nem sequer pensamos se é possível não utilizar, porque é completamente normal. No entanto, e embora nós tenhamos o hábito de fazer julgamentos de juízo antes, eu também comecei a pensar, ok, mas e porquê? Não é? Portanto, descobrir a razão pela qual, neste caso a Catarina, não utilizava papel higiênico. E basicamente foi assim. Portanto, eu comecei a fazer algumas pesquisas, inclusive a Catarina tem um post muito interessante no Instagram, que é muito giro porque tem assim um design muito apelativo. E ela também tem um artigo relacionado com esta temática. E realmente fiquei um bocadinho sem palavras para a quantidade de factos que existem à volta da produção de apenas um rolo de papel higiênico. Falamos então de Portugal. Só para vocês terem uma noção, estima-se que o valor médio anual de papel higiênico utilizado por pessoa seja de cerca de 7 kg. Mais aproximadamente e mais concretamente 7,4 kg. 7 kg. E estes são dados de 2019. Este valor tem vindo a aumentar gradualmente, o que nos mostra que o consumo de papel higiênico tem vindo a aumentar de ano para ano, o que é um bocadinho assustador. Temos que admitir. É muito papel a ser utilizado, é muito lixo a ser produzido. E em 2020 eu acho que se comprovou que as pessoas amam papel higiênico e dependem muito do papel higiênico, com certeza. Então, esta até pode ser uma boa maneira de nós aprendermos a desapegarmos-nos do papel higiênico e, quem sabe, a utilizar outras formas que não papel higiênico. Outro dado que também me chocou e tenho que admitir que foi o mais chocante foi saber a quantidade de água que era necessária só para produzir um rolo de papel higiênico. Só um rolo de papel higiênico utiliza cerca de 140 litros de água. Obviamente que este valor é uma média e que existem muitas marcas e que cada marca faz o papel higiênico à sua maneira. Portanto, também existirão uns que vão usar mais água e uns vão usar menos. De qualquer forma, a média diz-nos que para produzir gastamos 140 litros de água. É muita água que se gasta e realmente se nós pudermos de alguma forma reduzir, eu acho que é ótimo, porque aqui é aquele tipo de água que nós não vemos, mas que está a ser gasto, e neste caso são 140 litros por rolo de papel higiênico. É muito papel a ser gasto e é muita água a ser também ela gasta, e todos nós sabemos que a água é um bem essencial e cada vez é mais essencial e mais precioso porque cada vez temos menos. Além da questão da água, obviamente que a produção do papel higiênico também tem um impacto nas nossas florestas, afinal o papel vem das árvores. E depois temos também outra questão, que é a questão do branqueamento do papel. As lexívias que são utilizadas para clarear e também para suavizar o papel, embora atualmente já sejam menos nocivas, isso não faz com que deixem de o ser. E quando falamos destes processos em termos de gasto de água, em termos do branqueamento do papel e até em termos de cortar árvores, falamos para todo o tipo de papel, como por exemplo os guardanapos de papel, os lenços de papel e também os rolos de cozinha. Eu, depois de saber mais sobre o tema, de ver os números, de entender um bocadinho melhor, de entender o impacto, eu comecei a pensar, por que não experimentar? Será que eu sou capaz de viver sem papel higiênico? Exato, tinha que experimentar para saber, certo? Então foi basicamente isso que eu fiz, eu decidi experimentar. E é aquela cena, se eu não gostar ou se eu não me adaptar, pelo menos eu posso dizer que tentei. E eu acho que isso é cada vez mais o que nós precisamos, é de pessoas que pelo menos tentem e, quem sabe,
se adaptem. No meu caso, eu achei que a minha adaptação ia ser difícil e que ia até ser complicada, porque é um bocadinho estranho imaginarmos a nossa vida sem o papel higiênico, mas para meu espanto, e na realidade não foi. Foi até bastante fácil, foi bastante simples. Obviamente que no início às vezes enganava, tive que mudar esse chip, mas de resto foi super simples e foi bastante fácil, o que me espantou, porque eu achei mesmo que ia ser estranho e que não ia achar muita graça, mas olhem, enganei-me. Agora a questão é como é que eu faço? Então, nós cá em casa já não temos bidé porque fizemos umas obras. A casa de banho não é muito grande e para nos podermos movimentar melhor e até mesmo para termos mais arrumação e mais espaço, acabou por se retirar o bidé. E a sugestão foi então colocar um chuveirinho. Então é exatamente isso que eu uso. Eu utilizo o chuveirinho mais a toalha e também utilizo uns paninhos higiênicos. No caso, eu utilizo o chuveirinho mais a toalha, digamos assim, para o número 2 e utilizo os paninhos higiênicos para o número 1. Isto é tão estranho de dizer, bastante. É mesmo, é muito estranho estar a dizer isto. Mas é verdade. Se, por exemplo, vocês não tiverem bidé, não tiverem chuveirinho e não quiserem estar a investir, saibam que também existe um chuveirinho portátil. Como eu disse, para o número 2 temos o chuveirinho e a toalha. E aqui dou já um apontamento, vocês não ficam com a toalha suja. Desde que se lavem bem, a toalha não vem suja, ok? Porquê? Porque o chuveirinho, tanto o chuveirinho que está na sanita como o chuveirinho portátil, eles têm uma pressão que vai fazer com que o vosso riosco fique bem limpinho. E vocês já vão utilizar a toalha para se secarem, para não ficarem molhados. E por isso mesmo, a toalha não fica suja e só servindo para vocês se secarem, não é necessário que a cada utilização vocês mudem de toalha. Em relação ao número 1, eu utilizo então os paninhos higiênicos. Eu filo-los com basicamente t-shirts velhas. Eu tinha umas t-shirts velhas cá por casa que já não estavam propriamente boas para se utilizar. Eu peguei nas t-shirts, recortei-as assim mais ou menos em quadrados, retângulos. Depois de os ter então recortado, basicamente eu lavei, depois dobrei-os, organizei-os de forma a colocar dentro de uma caixinha, de uma forma assim uns em cima dos outros, para que depois quando vocês tiram um, está logo o outro pronto. Depois de eu utilizar o paninho higiênico funciona um bocadinho diferente da toalha, porque o paninho higiênico é mesmo para vocês se limparem, ok? Vocês podem utilizar na mesma água, mas eu não vejo essa necessidade, porque, não sei. Entendi. Eu tenho vários paninhos higiênicos e basicamente sempre que vou à casa de banho e faço o número 1, eu, em vez de retirar papel, retiro um paninho higiênico e depois esse paninho higiênico coloco de parte para depois fazer uma máquina de lavar. Para quem também tem medo, malta, não faz cheiros. Eu sei que isto é um bocadinho o receio de algumas pessoas, inclusive eu também tinha esse receio, que era o facto de, ok, então eu vou limpar e depois coloco os paninhos higiênicos num cantinho, que é para depois eu os pôr para lavar. Mas entre ir e não ir, será que vai cheirar mal? E não sei. Então quando uma pessoa está menstruada, funciona. Falar na menstruação, o que eu recomendo e que talvez funcione melhor é usar água. Eu sinto que o mais prático é lavarmos-nos com água e depois passar a toalha. Portanto, novamente, não é para a toalha nos limpar, é para a toalha nos secar. Segunda pergunta, é chato? Então, se é chato, eu posso dizer que mais ou menos. Sou a Mariana da edição e vim até aqui porque à medida que eu vou editando eu vou verificando tipo algumas falhas do género eu esqueci-me de dizer isto ou eu devia ter dito daquela forma e coisas assim. Mais ou menos, mas acabei por não me explicar porquê que eu disse mais ou menos. Mas eu digo mais ou menos porque basicamente quando vocês os colocam para lavar vocês têm que os estender um a um e depois quando estão secos também têm que os retirar um a um, ok? É mesmo só por isso que eu disse que podia ser um bocadinho chato, sobretudo no início, porque nós não estamos habituados, não é? O papel higiênico é tipo só deitar no lixo, então é muito mais fácil e muito mais rápido. Aqui o processo acaba por ser um bocadinho diferente e vocês têm que colocar um a um e depois têm que retirar um a um. É a razão essa que eu acabei por, acho que me esquecer de dizer e lá está. Depois eu lembro-me e o vídeo continua. Mas depois eu lembro-me de várias vantagens, que é, lembro-me da quantidade de água que eu estou a poupar, lembro-me das árvores que eu estou a proteger e lembro-me da quantidade de dioxinas que não estão a ser mandadas para a água e para o ar porque não estou a fazer com que mais papel seja produzido e isso de alguma forma deixa-me feliz, faz-me ter vontade de continuar a manter este meu hábito. Outro ponto que eu sinto que é importante referir e que eu acho que também poderá trazer mais pessoas para esta comunidade é dizer: malta, eu nunca me senti tão limpa e tão higienizada. É que eu estou mesmo a falar a sério. E pronto, é isto. Acho que não tenho muito mais a dizer. É mais um vídeo simples de eu partilhar aqui a minha experiência, de partilhar algumas vantagens e
partilhei no início algumas das razões que me fizeram levar, Que me fizeram levar. que me levaram a tomar esta decisão e a optar então por reduzir o papel higiênico. Eu falo muito em reduzir o papel higiênico, porquê? Porque eu no meu dia-a-dia, em casa, eu não utilizo papel higiênico, ok? Mas com isto eu não estou a dizer que se for à rua ou se eu for à casa de alguém, eu também vou usar papel, vou usar o que a pessoa tiver, não é? E quem vier a esta casa também vai usar papel, porque o papel higiênico vai continuar a existir. Mas o que eu quero dizer é que no meu dia-a-dia não utilizo. E se todos nós, nas nossas casas, tentarmos fazer esta redução do papel higiênico, dos lenços de papel, dos guardanapos de papel, dos rolos de papel de cozinha, nós vamos estar a reduzir drasticamente a quantidade de água que é necessária, vamos estar a proteger imensas árvores e também de alguma maneira vamos estar a poupar dinheiro. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, que tenha deixado alguém curioso em experimentar e que, quem sabe, tenha alertado para esta questão do impacto do papel descartável tem. Já sabem que todos os artigos que eu possa ter consultado estão disponíveis na descrição, bem como links, alguns deles, e que eu achei interessantes por aqui, foi exatamente o artigo da Catarina, esse post também. Também há um post do Tiago, que é The Green Tribe, que eu também recomendo muito que sigam no Instagram, em que ele fez um post a falar sobre papel higiênico. Portanto, ele também já está na team de quem não usa papel higiênico, mas ele também fez, ou seja, ele também deu sugestões, bem como o artigo da Catarina, para aqueles que ainda não estão muito convencidos em deixar o papel higiênico no seu dia-a-dia. Existem papéis, não é, higiênicos, que de alguma forma podem ser um bocadinho melhores para o ambiente, ok? Então podem espreitar e ver qual é que é o melhorzinho para que vocês possam, já que vão continuar a optar por papel higiênico, optem por aquele que possa ser um bocadinho mais amigo do ambiente, se ainda não estão preparados para deixar por completo o papel higiênico. Mas malta, experimentem. Eu também achava que não me ia adaptar, eu também achava que isto era muito estranho e que era uma loucura, e afinal não é assim tão louco como parece. Qualquer dúvida, questão, opinião, deixem nos comentários. Já sabem que eu vejo e eu respondo. Também no Instagram podem perfeitamente fazer alguma pergunta. Eu estou aqui para ajudar. Tipo, isto é uma comunidade e nós estamos todos no mesmo bar. Por isso, já sabem, podem perguntar. E claro, convido-vos também a deixar um like se acharam o vídeo interessante, para que eu possa saber que vale a pena então continuar a trazer este tipo de conteúdo e estas partilhas. Espero muito que tenham gostado do vídeo e nós vemos-nos no próximo. Até lá, fiquem bem!